meus programas prediletos de humor, ele estava presente. Porque pérolas para mim, TV Pirata, A Turma do Cacete e Planeta, enfim, para mim os melhores programas de humor que a televisão já apresentou até hoje. E ele veio hoje nos contar alguma das belas passagens de sua trajetória. Estou recebendo Cláudio Manuel. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. É um prazer. Obrigado. Não, só isso aqui já foi... Nossa, só tenho a agradecer pela aula, pelos os sabores prometidos, pela história. Eu sou totalmente fã de boa comida e comida árabe. Bem-vindo ao clube. Né? Não. Entrego o que prometi. Mas certamente. Bons ingredientes e talento, não tem como errar. Olha, nós temos que começar falando do livro. Do livro, claro. O livro já está, inclusive, frisado, é só mostrar. Olha aí. Lá está aí. Porque esse aí é um livro que você e a Turma do Caceta escreveram de uma forma, eu diria, sarcástica, né? E de humor politicamente incorreto sobre a história do Brasil. Porque eu acho que hoje em dia ficou tão chato, tudo tão chato. Eu acho que tem isso, eu acho que tem gente... Eu estou fazendo agora 2 documentários sobre o humor, né? Um na época da ditadura, chama Tá Rindo de Quê? Começa mais ou menos ali de 63 até 84. Vai mais ou menos ali de Stanislau Ponte Preta, Leão Elia Chaves, até Asdrubal trouxe para um ano. E o segundo chama Rindo à Toa, que é a da abertura, do Destampe, que pega ali mais ou menos ali de Blitz, botando... A TV Pirata, Armação Limitada, até Hermes e Renato, que a gente botou, que é meio um pós-nós. Sim, sem dúvida. Aí, bem lembrado. Aí beleza, vai mais um período ali de 85 até 2002, 2003. Você tem essa coisa do Destampe, que foi pós-regime militar, você tem as 2 surpresas. Primeiro que houve excelente humor, produzida numa época muito mal-humorada, que era a ditadura militar, com censura, mas muita coisa muito boa, muita gente no auge. Jô, Chico, Dercy, Costinha, e o alternativo também, Asdrubal, Pasquim, e quando você vai na abertura, tem um destampe de liberdade, de vontade, e que tinha muito isso. Eu me lembro que no TV Pirata a gente queria fazer assim... O que é que não foi feito? O que é que não podia? O que é que não sei? Você sempre procurava o novo, alguma coisa. Eu acho que hoje procuram muito mais o de novo do que o novo. Tem muito mais remake. Isso. Muito mais assim. Até o programa que é novo se apresenta como sendo o novo TV Pirata. Pô, TV Pirata tem 30 anos, pô. Não pode ser novo, tem 30 anos, entendeu? Olha, mesmo com os 30 anos, ele é tão up-to-date. Sim, mas aí a culpa do to-date. Aí hoje tinha que ser mais up-to-date, porque a gente também poderia ter avançado mais. Claro. Eu, por exemplo, assim, na época do TV Pirata, a gente podia muito mais do que quando acabou o Caceta. Eu me lembro assim, que a primeira coisa, o primeiro não pode, que eu era o redator final que eu recebi, foi não pode mais mexer com marca. Aí a gente inventou as organizações tabajaras. A gente dava uma volta em cima, mas não podia mexer com marca. A gente ficou 20 anos sem poder mexer com marca. Aí voltou agora a mexer com marca. É legal, é novidade, mas pô, a gente já fazia 20 anos atrás. Então é meio, durante 20 anos o atraso ganhou um pouco. Entendeu? Está se recuperando? Recuperou, legal, mas não foi bem uma evolução, é uma recuperação. Tá tudo certo, é melhor recuperar do que não recuperar, mas era melhor ter evoluído, entendeu? É assim, depois não pode falar ninguém do outro canal, entendeu? Aí não podia mencionar a concorrência. Aí você também vai saindo do mundo, né? Aquilo não existe, marca não existe, pessoas do outro canal não existe. Então você vai para uma redoma de criação dentro de um universo ali que é diferente, foi mudando assim. Né? Então, acho que para quem hoje, agora, ao mesmo tempo, tem maravilhas. Né? A tecnologia hoje é fantástico. Há 30 anos atrás, para você ter uma ideia de um sketch, você tinha que ser contratado para uma emissora de televisão. Hoje, o menino no quarto dele com um iPhone transmite para o mundo todo e pronto. Agora, essa mordaça que havia antes, em relação a marcas e tudo, isso é a lógica paradoxal, mas hoje não tem mais. Você pode falar. Mas não é de tudo. Não. É muito engraçado isso. E você também tem um negócio também, o que é uma exigência, digamos assim, de controle, limites, até censura,
de quem é isso. Antigamente era claro, tinha certificado nacional de censura, você sabia o nome do censor, dona Solange. Pelo amor de não Deus. Sei o quê. Hoje, por exemplo, assim, você bota. Essa lembrança. Você bota assim, um negócio no Facebook, digamos, uma foto. Eu botei outro dia não, tempo atrás, uma foto do Itamar Franco com a Lilian Ramos, aquele episódio dela, sim. sem calcinha. E o negócio caiu, foi preso, peguei um mês de suspensão no Facebook, porque, obviamente, tinha uma foto imoral, mas era uma foto jornalística, não era... Saiu em tudo quanto em todo que é lugar. Aí você vai ver assim, quando você vai ver, não é um algoritmo, tá? Que derruba. E o que é o algoritmo? O que alimenta o algoritmo? São as pessoas. Sem dúvida. São as pessoas. Então, também é uma demanda das pessoas, esse tipo de coisa. O que você, por um lado, tem que respeitar, porque as pessoas existem, as demandas existem, e, por outro lado, se lamenta. Porque uma bobagem dessa não pode ser passada, porque tem X% de pessoas tão sensíveis que não pode ver uma foto de uma jornalística de, sei lá quantos anos atrás, 30 anos atrás, que saiu nas primeiras páginas do jornal. E ninguém morreu por causa disso. Nós estamos falando de humanização. E a gente foi falando de um monte de coisa. Não, mas olha, eu vou dizer. Nós estamos falando de humanização, isso eu acho que também não poderia deixar de falar nisso. Porque não é mito, isso é verdade. A sua ligação com o Bussunda, que é uma coisa visceral e de infância. A gente teve essa característica, né? Que a gente nunca foi um casting, né? A gente foi juntado pela vida. A gente era amigo bem antes de imaginar que ia fazer programa de televisão. O Hermes e Renato tem um pouco isso parecido também, que depois que eu conheci eles falando. Lá de Petrópolis. Com a galera assim. E assim, mas bem antes de pensar em casar, eu conheci o Bussunda tinha 10 anos de idade. Eu tinha 13 para 14. Então a gente ia Maracanã junto, a gente viajou para ver jogo do Flamengo, a gente viajou pelo Nordeste, ele foi meu padrinho de casamento, a gente morou junto. Então a gente viveu parcerias no ar juntos, até que a direção do programa percebeu isso. A gente fez muita Massaranduba e Montanha, tinha o negócio de 2 agentes secretos que a gente fez. Então a gente fez muita parceria no ar e obviamente a gente tinha uma coisa assim de irmão, né? Eu me lembro com uma entrevista que eu dei. Com licença. Opa, nossa senhora, aí não dá, né? Aí não dá. Coisa boa. Coisa linda, gente. Bom proveito. Impossível. Obrigado, não ter. Samir. Nossa, Samir, coisa linda. O que você quiser, Samir. Você pode fazer o que você quiser. Pode me bater. Você que é o chefe. O que você quiser. Exatamente, a mim também. Quero estar sempre ao seu lado. O que é? Que esse moinho é o quê? Esse é o caldo do peixe, que a gente fez um molho com ele. É um buiabese? É um buiabés. Opa! E bota onde? No próprio peixe ou... Pode botar em cima de tudo. Sim, senhor. Tem aqui. Coisa linda. Se não gostar, eu volto e faço outro, hein? Eu vou falar que eu não gostei só para você fazer outro. Mas tá lindo. Nossa, que lindo. Eu me lembro do Caceta Popular, que foi a sementinha da história toda, né? Na época era o Marcelo Madureira aqui. Não, começou um jornalzinho de faculdade, o Marcelo L. e o Beto, que estudavam engenharia na FRJ, na Ilha do Fundão. Sabia? Eu adoro comida árabe, gente. E aí, e eles fizeram um jornalzinho, assim, meio com a pauta meio, digamos assim, intramuros, falando do movimento estudantil da universidade, isso em 78, lá se vão 40 anos. Aí, um belo dia, eles decidiram que esse jornalzinho tão intramuros assim devia ser um jornal de humor geral, com pauta geral, e chamaram eu e Bussunda. A gente entrou em 80. E eu e Bussunda, a gente tinha isso, que eu estava falando assim, que a gente tinha essa coisa de dupla, a gente jogava bola, flamenguista, a gente tinha uma época que a gente, por uma colônia de férias, que eu era monitor, ele era colunista, a gente tinha 2 namoradas em Belo Horizonte, então a gente viajava junto para Belo Horizonte. Então a gente compartilhou muita coisa, tanto que eu me lembro que numa entrevista, eu até estava falando logo depois, um pouco depois da morte dele, que alguém perguntou, mas você acha que o programa piorou com a saída, com a morte do Bussunda, ou perdeu? Eu falei, não, a vida piorou com a morte do Bussunda. O programa não importa, o problema é a vida. O problema era muito, o programa era um negócio desse tamanho, importante, a gente gostava, a gente sentiu, obviamente, muita falta. O programa durou 6 anos pós-morte dele, eu acho até por uma questão de homenagem também a ele, a gente não queria deixar a peteca cair, porque a gente sabia que ele não ia gostar de que a gente tivesse deixado a peteca cair, mas foi, obviamente, um grande baque, né? Teve essa coisa
de você uma morte jovem, né? O cara com 43 anos, era um cara da gente, era o mais zen, era o... Eu lembro isso, eu conheci o Mussunda desde os 10 anos de idade, eu vi o Mussunda gritar uma vez com alguém, entendeu? Ele era muito assim, permeável às coisas, então servia como um certo amortecedor das coisas. Então tinha essa função de Buda, né? Entre nós, assim. Quando você fala esse nós, você mantém contato ainda com o pessoal? Ah, sim, a gente se vê bastante. Tanto o livro, foi um projeto comum. A gente está com a série que voltou agora no Multishow, na segunda-feira, chama Procurando Cacete e Planeta, a segunda temporada. Isso. Que foi muito gostoso. A gente não tem aquela rotina diária que foi imensa, porque pouca gente assim se dá conta que a gente foi, durante quase 20 anos, o único programa na televisão que a gente era redação e elenco. A gente escrevia e atuava. Então, era uma jornada dupla. Não existem mais redatores de humor? Não sei, não sou tão... Eu acho que tem umas coisas, eu não sou tão pessimista assim, eu acho que migrou. Eu acho que as coisas, existe coisa boa, por exemplo, eu não falo, o Cacete do Planeta faz falta, eu também acho. Mas, por exemplo, assim, a TV aberta abriu mão da coisa do humor, da atualidade, até para o esquema de produção. Todo mundo prefere fazer temporada, porque grava tudo de uma vez, é mais barato, um abraço. O Projac é para isso. A gente começou a meio virar uma areia na engrenagem por causa disso, porque a gente fazia muito externa, a gente fazia da segunda para terça, a gente não repetia quadro. Então, tudo isso é um pesadelo para quem é produtor. Sim, claro. Entendeu? Então, tudo foi para a temporada. Então, assim, aonde nós fomos substituídos, digamos, foi pelo web. O que a gente tinha um tesão, a piada, fazer a piada de véspera, fazer a piada de hoje para amanhã, hoje é diminuto, entendeu? E a gente, então, isso é muito maior do que a gente tinha. Esse imediatismo, essa celeridade minha. Mas tem também umas coisas assim que são boas. Assim, por exemplo, tem um negócio que eu digo para todo mundo que é o choque de cultura no YouTube, né? Que são o Daniel Furlan, mais uns meninos, que eles fazem 4 motoristas de van que criticam o cinema. São 4 motoristas de van cinéfilos. É genial. E isso não ia passar em lugar nenhum, porque é cinema, todo mundo acha que o povo não conhece, sim. Não sei o quê. Então a web permite isso, mas obviamente as coisas são muito mais nicho. As coisas atingem muito menos gente, não tem assim, como a indústria fonográfica, que tinha um CD que vendeu 40 milhões. Não vai ter isso de novo. Acabou. Como também a gente também no programa que atingia 40 milhões, entendeu? Que a gente atingia toda... Não vai ter isso de novo. É isso. Vamos mostrar o livro? Novo? E até porque falar de boca cheia, fogo, isso aqui tá uma delícia. O Brasil do Caceta. Eu vou dizer, pelo meu amor por esse grupo, eu vou começar a ler esse livro hoje. Já está à venda? Eu aproveitei aqui para cair de boca, isso tá uma delícia. Mas não, vamos continuar. Não, mas o negócio é o seguinte, agora, assim, é óbvio que estão aqui para divulgar o livro. Agora, falando com sinceridade, assim, eu adorei o projeto. Primeiro que eu acho que a história do Brasil dá pano para manga. Se dá. Segundo, que nós viemos do texto, a gente sempre fez revista, a gente sempre gostou de escrever. E, antes de tudo, nós somos leitores pesados. A gente sempre gostou muito de ler. Então, foi meio prazeroso voltar a ler. Por exemplo, a gente sorteou os capítulos. Um dos capítulos que eu peguei foi tenentismo. Eu falei, caramba, tem que estudar isso. Vou me lembrar o que é tenentismo, positivismo, ordem e progresso, isso aqui é 18 dos fortes, não sei o quê. Maurício de Nassau, quando eu fiz o Brasil holandês também. Então, foi gostoso. Hoje em dia, estudar é muito fácil. Você ler blog português sobre o descobrimento do Brasil, historiadores portugueses, e coisas assim interessantes, como textos pop, não sei o quê. E você tem coisas que são fascinantes na história do Brasil, né? Que é impossível você não ver com humor, né? Você começa comendo um bispo que chamava sardinha, né, bicho? Então, assim, você vai longe, né? Então, é engraçado. Ai, querido. Olha que barbaridade aí. Olha que... Meu Deus do céu, já estourei o tempo inteiro. Querido, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. A você, o Samir. Samir, olha, parabéns, querido. São Bernardo. São Bernardo. Quer abrir uma filial no Rio, não? Por sua avó não abriu o primeiro lá? Vamos voltar para lá, né? Qual foi o primeiro? Cedro do Líbano? Qual foi o primeiro restaurante? O primeiro foi o do meu avô, chamado Halabi, 1901. Não estava ainda. Não estávamos.